Fala galera, tudo bem com vocês? Então vamos iniciar esse nosso quarto bimestre de 2020. Então bora para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. E na aula de hoje nós falaremos sobre a história dos combustíveis. Para quem quiser acompanhar, nós estamos na página 3, já da apostila de ciências do quarto bimestre. Vamos falar um pouco sobre os combustíveis. Pessoal, o combustível em si, ele é qualquer material que seja capaz de reagir com o gás oxigênio e consegue, então, produzir calor. Preste atenção, então, que para que a gente tenha essa produção de calor, a gente precisa da reação com o gás oxigênio. Antigamente, os primeiros seres humanos, eles utilizavam a lenha, o carvão e a madeira para conseguir ter esse controle do fogo, esse domínio do fogo, né? Aliás, o controle do fogo foi muito importante para esse homem primitivo, né? Para o Homo erectus, porque ele favoreceu a forma de preparar os alimentos e conseguiu promover a possibilidade do homem se estabelecer e se fixar por mais tempo nos lugares, tá bom? Um pouquinho de história agora, pessoal. Quando a gente fala sobre energia, várias situações nos vêm à cabeça. Só que a mais lembrada de todas, com certeza, é a energia elétrica, não é mesmo? Ela é a mais comum e a mais utilizada no nosso dia a dia. Os diversos tipos de energia são, na verdade, resultado da transformação de uma forma para outra. Vamos falar um pouco sobre a importância ecológica e também econômica das plantas na vida dos seres humanos do presente e também do passado. Gente, as plantas, como nós já falamos, elas são a base da cadeia alimentar. Por que mesmo? Porque elas são capazes de produzir o seu próprio alimento, ou seja, elas são chamadas de seres autótrofos. A partir delas, os organismos consumidores vão conseguir obter a energia, que será então transferida pela cadeia alimentar, né, em cada nível trófico. Mas na pré-história, as plantas elas não foram utilizadas apenas como alimento, elas também foram utilizadas como fonte de energia química, ou seja, como combustível para obter e para manter o fogo e o calor. Então, eles queimavam os galhos e os troncos, né, para obter o fogo e o calor, ou seja, queimavam a madeira. Usar o calor, né, então o uso do calor foi essencial na mudança de hábitos, quando então o homem passou a cozinhar os alimentos e não mais comê-los crus, além também de conseguir se manter aquecido e se proteger afastando animais ferozes. Apesar de muito poluente, ainda há países que utilizam a madeira como principal tipo de combustível. No século XV, as populações viviam no campo e consumiam o que produziam, tanto em relação aos alimentos como aos objetos necessários para todo e qualquer trabalho. Os artesãos passavam seus conhecimentos aos seus aprendizes e estes iam fazendo todas as etapas da produção. Já entre os séculos XVIII e XIX, a Europa sofreu uma série de mudanças em relação à produção dos materiais de consumo. Então, daquele trabalho artesanal, né, feito então pelos chamados artesãos, nós tivemos o surgimento da Revolução Industrial. Então, toda essa produção de materiais deixou de ser feita artesanalmente e agora passou a ser feita em grande escala. E por que essas práticas artesanais foram substituídas pelos trabalhos industriais, né? Porque a gente teve um aumento das populações. Então, esse aumento ele gerou a necessidade da gente produzir alimentos e outros produtos em maior quantidade e em menor tempo, certo? Então, a partir desse momento, o trabalho passou a ser bastante específico, ou seja, cada operário era responsável por uma etapa de produção. Enquanto no trabalho artesanal, nós tínhamos os aprendizes que faziam todas as etapas da produção. A Inglaterra, pessoal, foi a precursora da Revolução Industrial, né? Então, foi lá onde houve o surgimento, onde foi o berço da Revolução Industrial, onde surgiram indústrias de tecidos de algodão, com o uso do tear mecânico. E nessa época, o aprimoramento das máquinas a vapor contribuiu também bastante para o desenvolvimento da Revolução, o que motivou a procura por novos combustíveis. E nesse momento, o carvão mineral passou a ser o principal deles.
Vamos falar um pouquinho sobre a formação do carvão mineral, né? O carvão mineral ele é formado por troncos, raízes, galhos e folhas de árvores que cresceram há 300 milhões de anos em pântanos, tá? Essas partes vegetais, após morrerem, elas ficaram depositadas no fundo, né? No fundo de lodo, de lama, e elas ficaram encobertas. O tempo e a pressão da terra que foi se acumulando sobre esse material acaba transformando esse material todo em uma massa negra homogênea. São as chamadas jazidas de carvão, tá? O carvão, então, mineral, ele foi substituindo a lenha, que até então era considerada como a principal fonte de energia utilizada pelo homem, né? A combustão direta do carvão para a produção de vapor foi, como nós já falamos, a principal alavanca para o progresso da humanidade, né? Na época, então, da Revolução Industrial. No século XX, então, com o uso, a produção e a popularização de veículos automotivos, a sociedade ela acabou buscando combustíveis que fornecessem um desempenho maior. Foi nesse momento que os combustíveis derivados do petróleo foram amplamente explorados. Até então, o querosene era o único produto do petróleo a ser utilizado na iluminação das ruas. A partir daí, a gasolina e o óleo diesel foram usados com maior frequência. Por volta de 1940, estudos desenvolvidos na área da física mostraram a possibilidade do uso da energia nuclear, tá? Mas a manutenção das usinas de energia nuclear requer muitos cuidados devido aos problemas ambientais que podem causar. No final do século XX, o Brasil se destacou na produção de etanol, que é o álcool obtido a partir da fermentação do açúcar da cana-de-açúcar, né? A chamada sacarose. Então, ele é um biocombustível, né? Ele é um combustível menos poluente do que os derivados do petróleo. Atualmente, existe grande preocupação com relação ao desequilíbrio ambiental causado pela queima dos combustíveis. O mundo tem se preocupado com a produção e também com o uso de energias consideradas limpas e sustentáveis, como é o caso da energia solar e a energia eólica. Elas são chamadas de energias limpas porque elas não causam grande impacto ao meio ambiente, tá? Antes da gente falar sobre os diversos tipos de combustíveis, vamos retomar aquele conceito do que é um combustível, né? Eu já falei no início dessa videoaula, mas vamos recapitular. Em uma definição simples, a gente pode dizer que combustíveis são substâncias que, quando queimadas, produzem calor, tá bom? A queima ou a combustão, ela vai acontecer em decorrência de reações químicas que vão ocorrer entre os constituintes do combustível e o gás oxigênio, tá? É importante lembrar que os seres vivos, eles precisam de energia para realizar todas as atividades vitais. E esse processo de obtenção de energia, ela ocorre a partir do que nós chamamos de respiração celular, que é um processo que ocorre lá em nível celular, né? Todas as nossas células realizam a respiração celular, cujo combustível utilizado é a glicose. Então, para que ocorra a respiração celular, eles precisam de qual combustível? A glicose, que vai ser obtida a partir da ingestão e dos alimentos, tá? E o oxigênio, ele é o gás comburente, que ele vai ser obtido a partir da troca gasosa. Então, a gente vai inspirar o oxigênio, né? Então, na presença do oxigênio, junto com o combustível da glicose, o nosso organismo produz a nossa energia necessária, tá? Claro que eu falei sobre a respiração, né? A gente vai inspirar o gás oxigênio, então esse processo ele pode ser feito através das brânquias, dependendo do ser vivo que a gente está falando, das traqueias, que a gente já viu que os insetos eles têm aquelas traqueias, né? A respiração traqueal, nós falamos disso no bimestre anterior, então eles tinham aqueles poros em toda a sua superfície. Também pode ocorrer através da pele, que é a chamada respiração cutânea, nós já falamos também, a minhoca, por exemplo, faz, e a respiração pulmonar mesmo, né, através dos pulmões, tá bom? Bom, os combustíveis, então, eles podem se apresentar nos estados sólido, líquido e gasoso. Eles também recebem a denominação de combustíveis renováveis ou não renováveis. Vamos entender o que é cada um deles.
São chamados de combustíveis não renováveis ou também de fontes não renováveis os combustíveis que são extraídos da natureza em grande quantidade e suas fontes se esgotam, ou seja, elas têm fim, né? Elas são finitas. Elas não vão se regenerar ou pode até se regenerar, mas isso vai demorar muitos anos para acontecer. Por exemplo, o petróleo e o carvão mineral. Tá? Então, eles são combustíveis não renováveis, eles vão se esgotar. Os derivados mais conhecidos do petróleo são o gás de cozinha, a gasolina, o óleo diesel, o querosene, que é utilizado na aviação e também na iluminação pública, tá? Os combustíveis derivados do petróleo, eles têm alguns aspectos positivos e negativos, tá? Vamos começar pelos negativos? Com certeza, eles produzem, né, uma grande quantidade de resíduos poluentes. E com relação ao aspecto positivo de se utilizar os combustíveis derivados do petróleo, com certeza é a eficiência na produção de energia. Então, para a produção de energia, ó, nota 1000, eles são muito bons, mas eles são poluentes. Já os combustíveis renováveis, ou também chamados de fontes renováveis, eles são obtidos de uma fonte de energia que vai se regenerar, né? Então, ele não é finito, ele não tem fim. Essa regeneração ela pode acontecer espontaneamente ou até mesmo com uma intervenção humana. Os exemplos dos combustíveis renováveis, a gente pode citar a energia eólica, ou seja, através dos ventos, tá? Ou a energia solar. Pessoal, sobre a tarefa, hoje não tem tarefa, ok? Então, ficaremos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!